voltamos para o último bloco. Viviane, existem alguns passos, isso sob um ponto de vista da psicanálise, existem alguns passos para que a pessoa possam ter, as pessoas tenham uma força para poder acreditar em si? Sempre estabelece, assim, já li vários textos, 10 passos, 10 formas. Isso aí são livros de autoajuda, né, que você está me relatando. O que acontece? Eu acho que o principal é ter foco, ter um objetivo. Né? Claro. Do que você quer. Por exemplo, como eu havia falado agora no bloco anterior, no final, essas pessoas que vão para a faculdade, de repente, se envolvem em coisas que não tem nada a ver e não conseguem acompanhar e abandonam, ou alguns até vão até o final, mas aí já chegam lá com vícios de álcool, de droga, eles não vão ser bons profissionais, não é? Porque eles não souberam separar as coisas, entender que para você ser um bom profissional, você não tem que ter vícios. Já começa por aí. Você tem que dosar as coisas. Tudo na vida tem que ter o equilíbrio, né? Você pode tudo, mas tem coisas que você não deve. E eu acho que isso falta nas pessoas, principalmente nesses adolescentes que vão ingressar na faculdade. Não são todos, mas a gente vê assim alguns exemplos, né, que eu citei. E eu acho que é isso. Se eu tenho uma meta, um objetivo, que é me formar e ter uma profissão, eu já tenho que começar do início, porque do terceiro ano em diante, você já tem que entender que você já tem que agir como um profissional daquilo que você vai escolher. Sim. Não é? Não é se perder no meio disso. E aquela relação de pais e filhos, quando o pai ou a mãe querem que o filho vá fazer... você tem que fazer faculdade de medicina. Uma vez eu li num livro em que o autor diz o seguinte, olha, eu estava prestando vestibular, estava começando a me preparar para o vestibular, e li um livro sobre o título era vestibular. E tinha uma parte lá que diz o seguinte, se caso seu pai e sua mãe insistirem ou te pedirem para você fazer um determinado curso, fale o seguinte, papai e mamãe, preste vestibular e vai lá e faça, porque eu quero fazer esse. Isso aí, é perfeito isso, porque o desejo não é da pessoa em si, é o desejo do outro. Exatamente. É o desejo do pai ou da mãe de ser um advogado ou de ser um médico. Então, eles vão colocando esse desejo deles, né? Depositando esse desejo deles no filho. Um sonho que não foi... Mas o filho é um ser individual, como qualquer outra pessoa. A gente já falou disso aqui em várias entrevistas, que somos seres individuais. Cada um tem os seus desejos, suas vontades. E principalmente suas vocações. Vocações, exatamente, que está ligado aos desejos e às vontades. Então, você tem que escolher o que você quer. Não tem essa de que alguém tem que escolher para você, porque você não vai ser feliz na escolha, você não vai se tornar um bom profissional. Conheço tantas histórias assim, que as pessoas foram concluir o curso e foram levando, foram ruminando. Não é nem levando, é ruminando. Abandonam aí, vão fazer outras faculdades, no final até desistem, não concluem, porque ficam se sentindo culpados por não terem realizado o desejo dos pais, tem isso também. Viviane, como que o acreditar em si pode ser, a palavra é forte, atropelado através do medo? Principalmente, eu tenho medo, mas medo de quê? O medo é necessário, né? Porque o medo te impede de fazer também coisas perigosas. Mas o medo em excesso e por coisas pequenas, dependendo do grau desse medo, né? A gente pode falar que tem a ver diretamente com a ansiedade de realizar alguma coisa e não acreditar que vai dar certo, não é? E pessoas que têm medo de ficar sozinhas em casa? Não vou ficar sozinho em casa, não gosto. Aí depende de que tipo de medo. Eu sei que a pauta é outra coisa, mas é porque chegou nesse ponto, é necessário falar. Então, eu penso que depende do medo, depende de como esse medo se apresenta, o tempo que ele se apresenta, o porquê. Tem um histórico por trás disso, não é?
Quando a gente fala assim, pessoas que têm medo de ficar em casa, não é uma coisa pronta, não é uma coisa que eu pego, é isso. Pode ser muita coisa, entende? Mas para isso... Sobre você como psicanalista falando que é muita coisa, eu já imagino logo um iceberg. Não, pode ser várias coisas, pode ser coisas simples, mas às vezes tem muito, na maioria das vezes tem a ver com traumas de infância, tem a ver com crenças também, que vêm lá da infância. Exemplo, vou te dar um exemplo só para te... Uma criança que de repente a mãe está vendo um filme de terror, né, e vê todos os filmes de terror, todas as coisas bizarras e deixa a criança assistir, e a criança fica ali. É claro que essa criança vai desenvolver um medo e às vezes pode até para fase adulta com esse medo. De não querer ficar sozinha em casa, porque fica imaginando que vai ter alguma coisa ali. Mas, assim, isso não é... Eu nem te conto. Eu nem te conto quando eu falo para as pessoas que eu assisti sem querer Exorcista 1, Nossa, que 3 vezes, ninguém acredita. E não foi porque eu falei assim, eu quero ver, porque me convidavam para ir lá, vamos ver qual, Exorcista. Eu falei, não quero ver não. Eu já cheguei, enfim, que eu tenho horror a filme de terror. Esse filme é muito pesado. Pesadíssimo, pesadíssimo. Eu lembro que depois para dormir eu falei assim, eu não vou para casa sozinho não. Eu tava com 3 amigos, vocês vão comigo lá para casa, vocês vão dormir lá. Você já era adulto, né? Não, eu já tava com 21 anos, 22, uma coisa assim. Mas assim, isso é um exemplo que eu te dei. Mas assim, tem várias coisas que podem haver por conta de um medo dessa forma. Então, a gente não traz isso pronto. Cada história é uma história, cada pessoa é uma pessoa. Então, isso depende da análise dela para a gente poder te dizer, olha, é isso, é aquilo, pode ser isso, pode ser aquilo. Viviane, no seu ponto de vista como psicanalista, qual é o fio, como que você faz para achar o fio do novelo para poder trabalhar a pessoa para acreditar em si mesma? Então, porque o psicanalista, desculpe te interromper, literalmente, tem um pouco esse olhar, né? Nas primeiras sessões tá assim, fala, opa, não é? Ou eu estou falando besteira aqui? Não, o que acontece? Quando você fala em fio, né, é bem interessante essa sua colocação. Mas, na verdade, o que a gente observa é o histórico, é tudo que vai vindo, né? Porque a gente trabalha em cima daquilo que o paciente traz para a gente. A gente não coloca nada, algumas intervenções necessárias. É natural. Mas ele é que traz para a gente o material que a gente precisa trabalhar. E a partir dali você vai puxando os fios necessários para poder montar toda aquela teia lá, ou aquele quebra-cabeça, né? Da história de cada um. É complicado ter que ver a pessoa mexer com a própria dor quando ela é uma pessoa que não acredita em si e você está vendo assim, ela está começando a sair da casca. Sair da casca, você quer dizer, a pessoa está começando a ter alguma melhora? É isso? Sair da casca está começando a abrir os olhos? Exatamente. Isso é ótimo, isso é perfeito. Isso aí, para mim, a linha de atuação é tudo que eu mais, assim, amo. É quando eu vejo que o paciente está conseguindo evoluir para melhor nas suas questões, está tendo ascensão, está saindo daquele lugar de adoecimento e está conseguindo realizar seus desejos, suas coisas de uma maneira mais saudável. Acreditar em si como uma chave para tudo nessa vida. É uma espécie de a força que nunca seca? É a força que todo mundo tem dentro de si, mas não sabe que tem. Interessante. Aí o que precisa? Virar a chavinha lá dentro da cabeça e falar assim, você pode, vai. Isso. Você pode, você deve, você acredita em você que você vai conseguir. Não é? Se você não está conseguindo, tem que ter ajuda, né? Viviane, o crescimento de um paciente sob esse ponto de vista, afinal de contas, você já trabalhou com pacientes, crianças, que você no início começou a soerguer
e transformou essa criança numa pessoa firme, autoconfiante? Então, eu não trabalho, assim, trabalho com crianças, mas não chega muito no meu consultório, chega mais adultos e adolescentes. Mas eu Adolescentes... Tá, eu tenho exemplos de crianças, não muitas, tá? Porque, como eu falei, não chegam muito. Que chegaram de uma forma assim, sem... uma criança que era muito viciada em jogos e, né, de videogame, e não tinha muito olhar exterior, não é? Das coisas. E hoje já tem uma ascensão, né, aí foi passando as etapas e foi melhorando, e hoje já faz uma faculdade, não é? Tem suas questões ainda, algumas questões que também não são só de origem psicológica, são também de origem psiquiátrica, mas devido ao tratamento desde o início, ajudou essa pessoa a poder ser indicada para o outro profissional para medicar, e toma medicação e tem uma qualidade de vida boa. Vive fazendo as coisas. Você tocou no assunto de qualidade de vida. Acreditar em si envolve muito isso, não é? Com certeza. Não faz a pessoa sentir assim, pô, a vida tá jóia. Não é por aí? A melhor qualidade de vida é sempre você buscar o melhor, aquilo Sim. que não te aborrece. Se você vê que alguma coisa vai te aborrecer muito e você tem outros caminhos para resolver sem que se aborreça, faça isso. Entende? Para as coisas ficarem bem mais leves, não é? Não é ficar sofrendo por antecipação, não é ficar sofrendo pelo problema e ruminando aquilo, como você até usou essa palavra. É horrorosa, mas é uma verdade. Ficar ali com aquela coisa que corrói, sabe? Que adoece. E os problemas, eles estão aí para serem resolvidos, não adianta ficar adiando. Pega e resolve logo. Acaba com o sofrimento. Também li num livro que o autor disse, só quem não tem problemas são os mortos. Porque nós temos problemas todo dia e temos que resolver. E quem não tem dores, quem não sente nada, já morreu também. É verdade, Porque qualquer tipo de dor, emocional, psicológica, se você está sentindo física. uma dor, seja de que forma for, você está vivo, que bom. É necessário, é um bem necessário, não é? Claro. Para você aprender. Parece aprender que é até alguma se coisa olhar, que... não é? Oi? Até mesmo para poder se olhar. Claro, para se olhar e falar, epa, peraí, tô bem, tô vivo, né? Tô aí para... O ser humano hoje em dia não podia se comparar a uma planta? Por quê? Porque a planta precisa de ar, precisa de sol. Isso. É a mesma coisa, Mas né? as pessoas não dão valor a isso. É isso que eu falo sempre. Às vezes a pessoa... a gente está no mundo capitalista, o dinheiro é necessário, a gente precisa do dinheiro para sobreviver. Né? É um fato. Mas você nunca pode deixar de lado aquilo que veio do início, porque quando as pessoas não tinham o dinheiro, elas contemplavam mais os astros, sabe? As estrelas, o céu, né? O universo, a lua, o sol, não é? Que é da onde vem a nossa energia, né? É verdade. Você acredita nisso? Muito, muito, plenamente. A nossa energia, para mim, vem da natureza, das coisas boas que você tem e que você não aproveita. Que coisa melhor do que você, num dia de sol, você ir numa cachoeira, tomar aquele banho de cachoeira. Você entra naquela água gelada? Dá aquele choque, mas é muito bom depois. Eu sou igual gato. Mas você começa a aproveitar as coisas boas da vida. Mas eu gosto assim de chegar, pelo menos colocar o pé. Não precisa nem numa cachoeira, num chuveiro daqueles mesmo gelado. Até mesmo numa piscina dentro de casa, seja ela de plástico, seja ela de azulejo, qualquer coisa. Eu acho que isso é viver, é você ter esse contato direto com a natureza. Isso é muito importante. É isso. Viviane, nós estamos chegando ao final das entrevistas e gostaria que você deixasse uma mensagem final para os telespectadores e também todos os seus contatos, onde fica o seu consultório. Eu sei que toda vez que você vem aqui, você deixa seus contatos, mas é importante frisar. Isso.
a mensagem que eu deixo é que acredite em si mesmo, procure fazer coisas boas para o seu bem-estar, não é? Não fique sofrendo por coisas que não valem a pena, não é? Porque a vida, ela tem que ser vivida a cada momento, sim, não é? Então, não tem essa de ficar perdendo o tempo, né? Porque o tempo é muito precioso. Então, o meu contato, primeiro eu queria falar que eu tenho convênio com a SAF, tá? Eu atendo pela SAF, falar, porque tem muitas pessoas que perguntam, né? E o meu telefone é o 229-8168-0244 e o 229-8187-0355. Fica na Avenida dos Ferroviários, número 1389, no Jardim Ouro Preto. Viviane, muito obrigado pela sua participação. Obrigada mais uma vez por você ter me chamado. Claro, e te chamarei mais vezes aqui. A entrevista fica por aqui. Semana que vem nos encontramos numa próxima atração inédita. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e até lá.